Glória Web TV, evangelizando pela internet. Caríssimo amigo, caríssima amiga, é possível conhecer a Deus por meio da razão humana? A Igreja afirma que sim, quando diz na Humanis Generis, a mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, pois o invisível dele é divisado, sendo compreendido desde a criação do mundo. Por meio dele tudo foi feito, mas ensina que aprouve a sua misericórdia e bondade revelar-se à humanidade a si mesmo e aos eternos decretos da sua vontade. Por outra via, e esta sobrenatural, conforme diz o apóstolo, havendo Deus, outrora em muitas ocasiões e de muitos modos falado aos pais pelos profetas, ultimamente nestes dias, falou-nos pelo Filho. A mente humana é capaz de conhecer a Deus por meio da criação. O Concílio Vaticano I, de onde a citação foi extraída, diz que a Igreja crê que fé e razão andam juntas. Mais ainda, ela crê que uma ilumina a outra. A fé e a razão são como duas asas que nos conduzem no voo em direção a Deus. Se você tem a fé, mas não tem a razão, a fé é cega. Mas se tem a razão e não tem a fé, a razão enlouquece. Disse João Paulo II na carta encíclica Fides et Ratio. Do que adianta Deus se revelar em Jesus Cristo de forma extraordinária, se não existe uma racionalidade capaz de acolher essa revelação? Portanto, a fé necessita da razão. Por outro lado, é necessário também que a fé esteja ao lado da razão, pois somente a razão enlouquece, pois há de procurar um fundamento para si em si mesmo. Impossível, ainda sobre o conhecimento de Deus, a encíclica Humanis Generis diz: se, portanto, o homem é capaz de chegar a Deus, ele é também capaz de falar de Deus, a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e ateus. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis. E quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Por isso, deve-se defender que a revelação divina é moralmente necessária, para que, no estado atual do gênero humano, todos possam conhecer com facilidade, com firme certeza e sem nenhum erro, as verdades religiosas e morais que não são por si inacessíveis à razão. Ademais, por vezes, pode a mente humana encontrar dificuldades mesmo para formar juízo certo sobre a credibilidade da fé católica. Não obstante, os múltiplos e admiráveis indícios externos propiciados por Deus para se poder provar certamente, por meio deles, a origem divina da religião cristã, exclusivamente com a luz da razão. Com efeito, o homem, levado por preconceitos ou instigado pelas paixões e pela má vontade, não só pode negar a óbvia existência desses sinais externos, mas também resistir às inspirações sobrenaturais que Deus infunde em nossas almas. As criaturas apresentam uma certa semelhança com Deus. O homem, por sua vez, é imagem e semelhança de Deus, embora, por causa do pecado original, de alguma forma tornou-se somente imagem dele. A semelhança é readquirida quando, aos poucos, por meio da santidade, ele se aproxima do modelo ideal de ser humano criado por Deus, que é o seu Filho Jesus. A grandiosidade de Deus é tamanha que o homem precisa constantemente recordar-se de que tem limites por causa do pecado original. Assim é preciso uma ascese permanente,
para que o homem possa aproximar-se de Deus, cultivando a virtude da prudência, que é a capacidade de enxergar as coisas sem distorcê-las, por causa do desejo ou da repulsa. Por fim, é preciso lembrar que se existe uma semelhança entre Deus e o homem, maior ainda é a dessemelhança entre ambos. Quando a verdade reza ao Pai em prol dos seus fiéis, dizendo: quero, Pai, que eles sejam um em nós, como também nós somos um, o termo um, referido aos fiéis, se deve estender no sentido de união de caridade na graça, enquanto referido às pessoas divinas, indica a unidade da identidade na natureza, como diz a verdade em outra passagem: sede vós, portanto, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Como se dissesse mais claramente: sede perfeitos com a perfeição da graça, como o vosso Pai Celeste é perfeito, com a perfeição da natureza, isso é, cada um a seu modo. Pois entre o Criador e a criatura não se pode observar tamanha semelhança que não se deva observar diferença maior ainda. Obrigado e até semana que vem.